Você com certeza está sabendo o que aconteceu com o PC Siqueira, né? O PC Siqueira teve alguns áudios aí, algumas coisas muito controversas, associando ele à pedofilia. E agora saiu a notícia de que a Polícia Federal investigou ele por muito tempo, com bastante minúcia, com bastante cautela, e não encontrou nenhuma prova. Esse vídeo que eu vou fazer aqui, ele não tem o objetivo nem de acusar ou cancelar ou qualquer coisa em relação ao PC Siqueira, também não tem o objetivo de defendê-lo, tá? O que eu quero fazer é uma reflexão filosófica a partir desse caso sobre a nossa sociedade, sobre o modo como nós agimos em sociedade. Então, pessoal, eu sou o professor Daniel Cidade. Quem está chegando agora, deixa aquele like maroto, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque aqui tem bastante aula de filosofia, tem bastante reflexão e quero tornar isso um espaço bastante receptivo para a gente poder debater bastante sobre coisas interessantes. Então, qualquer comentário será bem-vindo sobre esse tema um tanto quanto polêmico, né? O que me salta aos olhos, né? Que eu pretendo colocar inclusive como título, né? Uma frase que eu acho muito interessante, que mais vale um culpado solto do que um inocente preso. Eu digo isso porque eu não faço a menor ideia se o PC Siqueira é culpado ou não do que ele está sendo acusado. Eu sei que muita gente diz, se ele for culpado, tem que fazer isso, aquilo. Ok, e se ele não for, né? A gente pensa muito se ele for, a gente tem que pensar e se ele não for. Porque a gente pode até ter bons argumentos para achar que foi ele, né? O deepfake não é tão evoluído assim, de repente todo mundo vira especialista em deepfake, né? Todo mundo vira especialista em expressão corporal, enfim. E se a gente estiver errado? E se porventura a gente estiver alimentando uma cultura que a gente já está vendo, que a gente já está discutindo, né? Cultura do cancelamento, a gente fala tão mal, a gente odeia tanto essa cultura do cancelamento, né? Mas eu vejo muito que existe certo ódio seletivo na cultura do cancelamento, né? Eu digo que eu odeio a cultura do cancelamento, mas daí não, fulano mereceu, ciclano também mereceu. Quer dizer, eu odeio o cancelamento daquelas pessoas que eu acho que não merecem. Mas isso não é odiar a cultura do cancelamento, né? Odiar a cultura do cancelamento é você odiar a cultura do cancelamento de modo geral. É você odiar que as pessoas sejam canceladas sem que exista realmente um excelente motivo. No caso do PC Siqueira, existe um excelente motivo se esse motivo for comprovado. Ele não foi. Então, um excelente motivo não comprovado também não seria o suficiente para a gente fazer um cancelamento. Então, será que a gente está realmente se opondo à cultura do cancelamento quando a gente permite, né, que, enfim, um monte de amigo renegou ele, teve toda uma questão assim bem violenta, né? Ele já é alguém que sofre de depressão, etc. E eu pergunto assim, eu me imagino, né? Empatia é se colocar no lugar do outro. Eu me imagino isso acontecendo comigo, porque é algo que pode acontecer com qualquer um, né? Afinal, alguém não gostar de você, algum desafeto, querer caluniar você, é algo que pode acontecer com qualquer um. E se fosse com você, né? Imagina que a gente constrói, que a gente alimenta uma sociedade onde alguém vai ter o poder de falar algo sobre você e mesmo que não encontre-se nenhuma prova, né? Mesmo que a polícia vá lá, busque, né? O pessoal falando, a polícia demorou para ir, pode ser, então culpem a polícia, né? Então precisamos repensar e eu sou super a favor da gente repensar o poder policial na nossa sociedade, da gente repensar como as coisas são feitas, tá? Mas então, né, se a polícia falhou, fiquem revoltados com a polícia. Agora, a gente não ter provas e a gente já destruímos, né? A verdade é que o PC Siqueira muito dificilmente volta a ser o que ele era antes, né? Alguém com bastante influência, né? Ele tava com um programa muito bom que foi cancelado, apagaram todos, né? A Ilha de Barbados foi cancelado, apagaram, tava fazendo bastante sucesso, né? Um monte de amigo ali, né? E aí, não sei o que, todo mundo duvidando, com bons ou maus motivos. Eu realmente não gosto muito de fazer o papel de juiz, né? De sair apontando o dedo, tanto que não comentei nada na época, mas
enfim, em alguns momentos até me arrisco comentar, né? Eu tenho certa ideia de que muitas vezes um abusador, um pedófilo, ele não comete só uma vez aquilo, sabe? Então, assim, por exemplo, o caso do Márcio Melhem, eu fiz vídeo, né? Mas não foi a Dani Calabresa só que disse que ele é um assediador, né? Foram mais várias outras mulheres vieram. Isso acontece muito, né? A pessoa que sistematicamente assedia os outros tem mais de uma pessoa para advogar contra, né? Quando é uma palavra contra a outra é algo difícil. Quando começa a vir gente do passado, etc., a gente começa a ver, tem um comportamento aí que, de certa forma, ele é recorrente, né? Então isso acontece em muitos casos, né? O cara é visto como abusador, é visto como estuprador, acusam ele de estupro e de repente as mulheres se empoderam, isso é muito bom, e começam a falar, realmente isso acontece, realmente ele faz isso, realmente aquilo. Daí a gente fica com muito pouca dúvida, né? Mas ainda assim o indivíduo tem o direito de ser investigado e julgado, tá? Agora, e quando, né, no caso do PC Siqueira, isso não aconteceu, né? Realmente é um caso e não surgiram vários outros, pelo menos até agora, né? Se existem pessoas com essa informação, se existem pessoas que podem dar continuidade a isso, seria interessante que trouxessem, né, pra gente não ter um predador solto, mas isso não aconteceu também, né? Então tô querendo plantar aqui a sementinha da dúvida, justamente porque a cultura da dúvida, a cultura do não destruir pessoas que podem ser inocentes sem que a gente tenha bons motivos, né? Isso cai de certa forma na nossa conta, tá? Então, que tipo de cultura que a gente quer construir? Não é sobre um caso isolado, porque a gente vive num país com mais de 200 milhões de pessoas, no mundo com quase 8 bilhões, então é muita gente, né? Não é de casos isolados que a gente constrói um mundo melhor, tá? Então, essa cultura, a gente precisa muito se ater a essa cultura. Por isso que eu disse, né, que essa frase de que mais vale um culpado solto do que um inocente preso, porque ele pode ser culpado, e se ele for culpado, mas a gente não tem provas para prendê-lo, para acabar com a reputação dele, a gente tem que, né, tentar melhorar o nosso sistema, tentar melhorar a nossa coleta de provas, mas a gente não pode se dar o luxo de uma sociedade que uma simples acusação sem provas vai acabar com a vida de uma pessoa, acabar com a reputação de uma pessoa, muitas vezes de maneira irreversível. Então, tema bastante polêmico, né? Tema bastante delicado. Queria ouvir o que vocês têm a comentar, né? Tô só dando a minha opinião, não tô trazendo nenhum material mais forte. É uma opinião que eu tenho agora mais sobre a cultura. Isso precisa ficar bastante claro no vídeo, tá? É mais sobre a cultura que a gente tem que construir, tá? Que é uma cultura que preserva os indivíduos, que preserva esse direito, né, de ser inocente até que se prove o contrário, do que sobre o caso isolado PC Siqueira, tá? Eu nem estou me posicionando se eu acho ele culpado ou inocente, justamente porque eu não considero que a minha opinião pessoal é a coisa mais importante do mundo nesse caso, né? A minha opinião pessoal, ela não tem grande importância quando o que está em questão é uma cultura coletiva que a gente precisa construir. Então eu prefiro que a minha opinião pessoal seja relegada a essa hierarquia abaixo do que essa visão que eu tenho sobre o que seria uma sociedade e como uma sociedade deveria agir em relação a esse tipo de coisa. Então é isso, pessoal. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e boa noite.